Então, pessoal, bom dia a todos e a todas, né, por mais esse dia, no nosso segundo dia da UMIF. A Olimpíada de Matemática ela nasceu com essa ideia de congregar a rede, então a gente ser, pelo menos, além de uma competição de matemática, congregar a rede, a gente trocar ideias, trocar experiências e percebermos o quanto essa rede é rica e poderosa do ponto de vista de unir o país num propósito educacional. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, né, a esse minicurso e que eu creio que vai ser muito bom poder contar com a participação do nosso professor Rodrigo Dutra, que é do Instituto Federal do Paraná, campus Irati, e coordena o projeto IF Droid. Tá? Então, com a palavra aí, o professor Rodrigo. Fique à vontade. Olá, bom dia, turma. Eu fico muito contente, apesar da pequena quantidade de participantes, ver que a maioria são meninas. Conforme eu estava conversando com o Carlos, sou um entusiasta e apoiador das meninas da matemática, e no meu projeto sempre tive a maioria dos bolsistas sendo meninas. Então, eu imagino que o que eu vou trabalhar aqui, se for bem aproveitado, vai fazer com que nos campos de vocês consigam desenvolver coisas maravilhosas, muito, muito, muito maravilhosas. Então, só confirmando aqui, ó, fala para mim aí se som e imagem tá ok, que eu vou compartilhar minha tela. Eu quero falar rapidamente sobre o projeto e aí a gente já começa a trabalhar com os aplicativos. Imagem tá ok? Tá ok. Joia. Então, o que é o projeto IFDroid e por que eu apoio tanto essa ideia e levo para todo canto que eu vou? Essa ferramenta, embora seja bastante conhecida ao redor do mundo, já está presente em 195 países, no Brasil, infelizmente, é pouquíssimo difundido. Na China, por exemplo, os alunos do ensino fundamental têm aulas sobre programação e uma das ferramentas que eles usam é o App Inventor. E aqui no Brasil, a maioria dos alunos ainda não conhece. E é uma ferramenta que iniciou no Google, mas hoje é gerenciada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, uma das instituições mais importantes de tecnologia no mundo, berço da inteligência artificial. E só para vocês terem uma ideia assim, do quanto é difundido lá fora, eu coletei dados na página do App Inventor no início dessa semana. Então, está presente em 195 países, com uma média mensal de 950 mil usuários, e olha a quantidade de aplicativos desenvolvidos. 34 milhões de aplicativos. Então, agora, vocês farão parte desse grupo aí, e também conto com vocês para auxiliar a divulgar essa ferramenta, que, do meu ponto de vista como professor de matemática, ajuda a resolver bastante problema prático. Por que essa ferramenta aqui deu tão certo no campus quando eu comecei a trabalhar com isso? Porque a ideia de utilização do App Inventor não é uma ferramenta para quem sabe programação, para quem conhece programação. É uma ferramenta para democratização do desenvolvimento de aplicativos. É para que pessoas leigas que não sabem programar também possam criar aplicativos. E o mote disso aqui, para a sala de aula, para projeto de pesquisa, enfim, tudo mais, é empoderamento criativo e intelectual. Não é seguir receita de bolo. Tanto que hoje o que eu vou trabalhar com vocês aqui é a pontinha, não diria nem a ponta do iceberg, é a pontinha do alfinete do que poderia ser feito com o App Inventor. E até hoje eu não sei programar. Então, muito do que eu trabalho nessas oficinas e nesses mini cursos, eu aprendi com os alunos. Então, eu tenho certeza que vocês farão coisas muito, muito melhores do que a gente está esperando. Certeza absoluta. Então, o que é o segredo por trás do App Inventor? Simples. Comandos de programação são estruturados por meio de blocos que já são pré-formatados.
O que utilizaremos aqui para a criação dos aplicativos é o conceito de pensamento computacional e bloquinhos que se encaixam como pecinhas de quebra-cabeça. Inclusive, algumas aqui têm um encaixe muito similar às pecinhas de quebra-cabeça. E quem curte matemática, eu imagino que olhando para esse bloco aqui, já dá para ter ideia do a que se refere isso, né? O que esse bloco de baixo aqui significa? Pode usar o microfone, gente, para responder. Júlia, tem ideia? Qual a cor do bloco? É esse bloco de baixo aqui, ó. O que significa esse bloco inteiro de baixo? O que ele faz? O que ele significa no contexto de um aplicativo? Provavelmente ele faz algum cálculo. Porque temos operações matemáticas, né? Sim. Exatamente. Então aqui, ó, quando eu clico num botão que foi nomeado como calcular, em um campo de texto que foi chamado de resultado, ele está juntando x igual com um cálculo matemático. E esse cálculo matemático é B vezes C dividido por A. Então, na verdade, aqui, em um determinado campo que foi chamado resultado, vai aparecer o resultado x igual, e aí, valor numérico, BC dividido por A. Esse aqui é um bloco de um aplicativo que serve para resolver regras de 3. Já já eu vou comentar mais detalhes sobre isso e vocês vão entender a lógica por trás da estruturação desses blocos, tá? E aqui o que a gente vai utilizar é computador e celular. Eu havia passado para a coordenação anteriormente que vocês deveriam instalar um aplicativo no celular, que se chama Companion. Espero que vocês tenham instalado, porque a gente desenvolve o aplicativo no computador e, estando com o celular logado na mesma rede que o computador está logado, o que desenvolvemos aqui é mostrado no celular. Tá? Então, quem não instalou, enquanto eu vou falando aqui, se puder procurar lá na Play Store, ó, Meet, AI, Companion. Eu sempre peço para instalar isso aqui antecipadamente, porque em alguns casos, e não sabemos o porquê, não encontramos explicação, quando você instala ele, quando você tem ele recém-instalado, às vezes não funciona a emulação, tá? Então, por isso que... Daí, depois de 2 dias, ele começa a funcionar. Então, por isso que a gente pede para fazer a instalação prévia, não deixar isso para a última hora. Essa aqui é a parte mais interessante, porque aí você consegue ver aquilo que você está desenvolvendo. Bom, e para que serve o App Inventor? Depende do teu intuito. Você pode fazer um aplicativo simples, ou você pode fazer um aplicativo para resolver um problema. Eu trouxe para vocês aqui 2 exemplos, vou comentar rapidamente. Esse daqui é um aplicativo que eu fiz para minha filha, quando ela tinha uns 9 anos, uns 8, 9 anos. Ela vinha a todo momento: pai, eu estou estudando tabuada, toma a tabuada de mim. E por mais que isso seja uma responsabilidade de pai, é uma coisa que às vezes a gente não tem tempo ou está atarefado, né? Vida de professor não é fácil. Então pensei, como é que eu poderia utilizar o App Inventor para resolver esse problema? Simples. Criei um aplicativo que gerava produtos aleatórios e ela tinha que digitar a resposta. E em outras telas, se ela quisesse, ela poderia estudar qualquer tabuada. Ela selecionava aqui a tabuada que ela queria estudar, o aplicativo gerava a tabuada e ela estudava. Depois que ela estava confiante, ela voltava e testava aqui. E aí tinha uma pontuação, tocava musiquinha, enfim. Resolveu o meu problema e ela ficou craque em tabuada. Muito melhor do que se eu tivesse feito algo fisicamente. Vocês devem ter percebido que eu estou aqui com fundo de loja, né? Nós temos uma loja virtual e aí a minha esposa é quem cuida.
E em algumas situações, ela precisa, no atendimento online, repassar informações de desconto, ou então um cliente viu um produto no site, quer que ela faça um link para ele comprar lá no Mercado Livre, daí no Mercado Livre tem taxa, daí tem que fazer conversão de valor do site para valor do Mercado Livre, para que você não saia no prejuízo, enfim. Toda a matemática por trás desse processo está num aplicativo que facilitou bastante a vida dela. Esse aplicativo aqui do Mercado Livre, principalmente, quando a gente faz a conversão de valores de loja física ou de site para a plataforma Mercado Livre, é super útil. Não foi colocado para venda, é claro, mas é um aplicativo que um aluno do ensino médio conseguiria resolver, conseguiria desenvolver e poderia ganhar dinheiro com isso. Então, como eu falei, App Inventor serve para ajudar a resolver problemas. Dependendo das tuas intenções, poderíamos ter coisas mirabolantes. E, para quem é aluno dos institutos federais, tem ainda uma oportunidade ímpar, que é trabalhar com aplicativos para utilizar em sala de aula. Aqui no campus Irati, presencialmente, eu sempre fazia isso. Um aplicativo para ajudar a conferir respostas durante a aula, para fazer simulações, é bem interessante. Alguns alunos trabalharam com pesquisas acadêmicas sobre isso, especialização, mestrado. Eu fiz o doutorado trabalhando com o App Inventor. Principalmente situações onde protagonismo discente está junto. Tá? Então, vocês são as engrenagens para que isso dê certo. Tá? Professor fala pouco, aluno faz muito. E, principalmente, isso aqui, que no Instituto Federal está no tripé, na base dos institutos federais. Iniciação científica e extensão. Projeto de ensino, tem uma ideia, leva para o professor. Projeto de iniciação científica, tem uma ideia com aplicativo, leva para um professor. Bolsa, para se for possível. Enfim, oportunidade é o que não falta. Aqui algumas das nossas conquistas. Esse aqui é um pessoal que já se formou. Infelizmente perdi, esses aqui foram os melhores que tive. Em eventos, esse primeiro e esse daqui em Campinas, alunos de agroecologia e de informática, e esses aqui em Floripa. E olha aí, as meninas sempre dominando. A minoria, sempre os meninos. As meninas sempre se destacando. E esse grupinho aqui é o que mais me chamou a atenção. Em 2014, teve a maratona de aplicativos da Google. E para um fim de mundo como Irati, para quem não conhece, é uma cidade bem pequena no interior do Paraná, foi uma conquista 10. Eles ficaram entre os 10 melhores aplicativos. Ganhamos uma viagem para São Paulo. Naquele ano, eles não ficaram entre os melhores, né? Ficaram entre os 10 melhores, então não ficaram ali no pódio. Mas foi uma conquista bem relevante. E aí dizem que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mentira. Porque no ano seguinte, teve a maratona novamente. Eles ficaram novamente entre os melhores, mas aí nesse ano eles ficaram em segundo lugar. Isso daqui foi um registro da equipe lá no segundo evento. Eles ganharam alguns prêmios e, principalmente, acho que o maior prêmio deles foi uma oficina na sede da Samsung, em São Paulo, onde eles aprenderam técnicas para otimização de aplicativos. Então, cara, isso aqui é inesquecível. Inesquecível para eles enquanto alunos e inesquecível para mim enquanto professor. E a nossa menina de ouro, a Sofia, que era muito fera em matemática, representando as meninas lá em São Paulo. Bom, agora vamos ao que interessa. Antes da gente trabalhar com os aplicativos, uma pergunta. Qual é a técnica que vocês mais utilizam para resolver equações de segundo grau? Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, maldita fórmula resolutiva.
Soma e produto, ninguém? Gostam dessa coisinha feia. Menos B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2A, onde delta é B quadrado menos 4AC. Beleza. Se não for para usar a fórmula resolutiva, se for para usar soma e produto, conseguem dizer rapidamente quem são as raízes? Quais são as soluções dessa equação? Como que a gente identifica raízes de equações do segundo grau usando soma e produto? Bom, já que ninguém lembra, então vamos fazer um resuminho breve aqui. Soma e produto, a soma e o produto das raízes, para uma equação do tipo ax² mais bx mais c, são baseadas nos coeficientes a, b e c, de forma que a soma das raízes será menos b dividido pelo coeficiente a, e o produto das raízes é o valor de c dividido pelo coeficiente a. Nesse exemplo aqui, nós temos a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. Então, para essa equação, qual é a soma das raízes e qual é o produto das raízes? O que acontece se eu substituir os valores aqui? A soma seria menos 5 e o produto seria 6? Quase, Júlia. É que vai estar sobre 1, né? Então vai É ser que, na verdade, aqui ó, é menos b. Então, menos 5. Você tem razão. O a é 1, só que aqui inverte sinal. Então, aqui seria 6 dividido por 1. Então, aqui a soma seria menos e menos mais, né? Então, a soma seria 5 e o produto seria 6. Então, a única coisa é que você falou que a soma é menos 5. Na verdade, a soma é 5. E o produto é 6. Então, por meio da soma e do produto das raízes, é possível descobrir quais são as soluções de forma mais rápida do que utilizar as equações do que utilizar a fórmula resolutiva de equações do segundo grau. Porque aí eu preciso pensar dois números de forma que o produto entre eles seja 6 e a soma seja 2. Conseguem identificar rapidamente? Sim, senhor. Quais são os valores? Pensa lá. Dois números cujo produto seja 6. Dá 2 e 3. 2 e 3, perfeito. Poderia ser 6 e 1? Não daria certo porque 6 mais 1 não dá 5. Então, primeiro, pensa em números cujo produto seja 6, e aí depois vê se encaixa na condição da soma. 3 vezes 2 é 6, e somando realmente dá 5. Então, esse processo, alguns alunos acabam abandonando porque, por questões de falta de treino, não conseguem identificar com facilidade. E, por isso, acabam preferindo a fórmula resolutiva. Então, o aplicativo que faremos hoje é relacionado a esse tema.
Nós faremos um aplicativo que permite que o aluno treine soma e produto das raízes, ou melhor, permite que você resolva equações do segundo grau utilizando soma e produto das raízes, e aí você pode utilizar essa ferramenta para treino, para conferir listas de exercícios, enfim, tudo mais. Eu poderia fazer um aplicativo utilizando essa fórmula resolutiva, mas prefiro fazer o aplicativo de soma e produto. Bom, aqui, como a gente vai trabalhar com soma e produto para qualquer tipo de equação, precisaríamos de coeficiente A. Mas, primeiro, eu quero trabalhar com vocês especificamente quando A é 1. Como a gente sabe que para ax² mais bx mais c igual a 0, a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, o que acontece se o coeficiente A for 1? Se o coeficiente A for 1, a soma será menos b e o produto será c. Então, essa equação, se A for igual a 1, pode ser escrita como x² menos sx mais p igual a 0. Porque c é igual a p e o b será menos s. Então, utilizando isso na fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde a gente sabe que delta é b² menos 4ac, como que fica? Vamos calcular o delta primeiro. Como que seria o delta para essa equação? Qual que é o coeficiente b dessa equação? É o SX? Na verdade, só o coeficiente, né? O menos S. Então, o B do delta então, seria menos S ao quadrado. Coeficiente A, sabemos que é 1. Coeficiente C, sabemos que é P. Então, nesse caso, delta seria S² menos 4P. Fazendo a substituição na fórmula resolutiva, como que fica? O que seria menos B? Menos, entre parênteses, menos S. Boa. Menos, entre parênteses, menos S. Aí, mais ou menos, raiz do delta que já calculamos, que é S² menos 4P, dividido por 2 vezes A, que a gente sabe que é 1. Então, no fim das contas, a solução, baseando-se na soma e no produto, também é decorrente da fórmula resolutiva de equações do segundo grau. E é esse monstrinho aqui. Onde o produto aparece apenas uma vez, a soma aparece 2 vezes. Então, daqui, nós temos 2 possibilidades. Vou adicionar mais um slide aqui, só para a gente anotar essas 2 possibilidades. Então, uma das raízes, que chamaremos de x', será S menos raiz de S² menos 4P sobre 2. E a segunda será S mais raiz quadrada de S² menos 4P dividido por 2.
Agora, ao invés de utilizar coeficientes A, B e C, eu posso resolver equações apenas sabendo qual é a soma e qual é o produto das raízes. Lógico que na prática, você poderia dizer, poxa, mas complicou um negócio que era tão fácil, que era soma e produto. Só que isso aqui é o algoritmo matemático necessário para que façamos o aplicativo de hoje. Então, como eu falei para vocês, independente de qual seja o aplicativo, o que nós precisamos pensar primeiro é de que forma eu passo isso para o computador. Já que o computador é burro, nós temos que ensinar o computador. Nós temos que dar as condições necessárias para que os elementos, fornecer os elementos necessários para que seja possível realizar determinado cálculo. Então, o que será necessário para fazer esse aplicativo? Primeiro, eu falei para vocês que deve ser um aplicativo que resolva equações do segundo grau apenas por meio da soma e do produto das raízes. O que eu poderia colocar na tela desse aplicativo? O que deveria ter aqui? O espaço para colocar o valor da soma e do produto? Perfeito. Resposta rápida, sinal de que está prestando atenção no que estou falando. Bem objetivo e correto. Então, eu preciso de um espaço onde será digitada a soma e preciso de um espaço onde será digitado o produto das raízes. Perfeito. O que mais? Precisa de um lugar onde vai aparecer o resultado. E um botão para compilar as informações. Ótimo. Você falou uma coisa que a maioria dos alunos esquece. Ele diz assim, tem que ter alguma coisa que ative, mas ele nunca diz onde tem que aparecer. E isso é super importante. Então, nós precisamos de um espaço onde será registrado o resultado. Perfeito. O que mais? Outro botão. Um botão. Para que esse botão? Para compilar a soma e o produto que eu dei para conseguir encontrar o resultado. Ele vai servir como operador. Beleza. Só uma pergunta. Você é de curso técnico? Sim, mas meu curso técnico é de petróleo e gás. Achei que você era da informática, porque você deu uma resposta tão bacana, tão Não, é porque rápida. eu sou apaixonada por essa área e meu professor de informática do campus já me apresentou o App Inventor. Eu faço parte de robótica. Que legal, cara, que legal. Ficou muito contente. E é interessante porque o primeiro aplicativo que a gente desenvolve, a gente fica bem cru. Mas a partir do momento em que você começa a entender a lógica, o teu cérebro... Cara, isso aqui é musculação para cérebro, pode ter certeza. Bom, agora eu quero ver se as meninas conseguem me ajudar aí. Esses aqui são os elementos que é Renan, né? Esses elementos são suficientes para resolver uma equação do segundo grau com base em soma e produto? Ou precisa de mais alguma coisa aqui na tela? Não sei, acho que precisa de um espaço para a gente colocar a equação. Poderia colocar um espaço para a equação. Só que aí, como para nós aqui importa a soma e produto, então talvez registrar a equação na tela seria desnecessário. Poderia até colocar, mas não é necessariamente condição para que a gente resolva. Na verdade, o que a gente precisa mesmo é só soma produto, um lugar para mostrar o resultado e um botão para calcular. Tá? E agora, antes de irmos para o App Inventor, precisamos pensar qual é a relação, como é que esses elementos devem ser conectados para que haja resposta. Vamos supor que você vem aqui e digita, naquele exemplo que eu coloquei. Você vem aqui e digita o valor menos 5. Você vem aqui e digita o valor 6. Aliás, a soma era 5, né? Você vem aqui e digita o 5. Você vem aqui e digita a soma 6. E aí? Como é que vai funcionar isso?
Qual que é o próximo elemento da sequência? A fórmula. Sim, mas e quem vai ativar o cálculo da fórmula? O botão. O botão. Então, primeiro o usuário digita os valores, mas quem comanda o cálculo é o botão. O que acontece quando eu pressiono o botão calcular? O que deve acontecer, melhor dizendo? Os valores de soma e produto vão ser substituídos na fórmula e vai dar o resultado. Joia! Então, eu clico no calcular, isso aqui vai ativar a fórmula, que é S mais ou menos raiz de S quadrado menos 4P sobre 2. Isso aqui a gente vai dividir em duas, né? Porque vimos que são duas soluções. E aí essas respostas devem aparecer aqui. Então, aqui está a questão de pensar computacionalmente, que seria como é que eu transformo um processo que eu faço na mão para o computador. Deve ser de forma ordenada. Quando eu pressiono o botão, se isso daqui foi preenchido, esses valores serão substituídos aqui, o computador faz o cálculo e aí mostra na aba resultado. Então, vamos lá, meu povo. Vamos para a parte interessante. Primeira coisa, digita aqui, vou colocar maiúsculo, App Inventor. Vamos para o Google. Caso vá muito rápido, fiquem à vontade para comentar. Estou acostumado com o ritmo presencial dessas oficinas, aí às vezes pode ser que eu vá um pouco rápido demais. Clicamos aqui. Aqui a página do App Inventor tem bastante coisa, mas eu não vou entrar em detalhes por conta do nosso tempo limitado. Vamos em Criar Apps. E no meu caso, ó, ele entra direto na minha conta. Eu já tenho vários aplicativos desenvolvidos aqui. Estou dentro daqueles 34 milhões de aplicativos. E então tudo que eu já fiz ficou salvo. O bacana é isso. É uma ferramenta online. No entanto, como vocês têm uma conta nova, só vou deslogar daqui. Às vezes o App Inventor dá umas bugadas. Ele está com essa telinha escura aqui. Ó, eu tenho que sair dessa telinha. Só rodar e daí ele fica normal. Eu vou deslogar dessa aqui, ó. Porque aí eu consigo mostrar para vocês do zero como é que funciona. Ó, vou clicar de novo aqui no Criar Apps. E para vocês, vai pedir para fazer login numa conta do Google. Eita, agora será que o meu aqui não vai querer deslogar, não? Deixa eu dar um F5. Ah, eu já sei o porquê. Deixa eu deslogar do e-mail aqui. Aí ele dá certo. Aí, agora sim. Enquanto
tive que fazer o login com outra conta, que agora sim eu consigo mostrar para vocês aqui o que eu queria. Como a minha conta do App Inventor já tem bastante coisa, ela não vai mostrar o principal, e aí eu não quero que vocês se percam ali no início, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Quando vamos em criar apps, deixa eu sair dessa aqui. Vamos ver se agora vai. Ó, tem que aparecer essa tela. Eu estava logado na conta Rodrigo Duda do Instituto Federal. Eu criei uma conta teste para hoje. Então, quem tem conta do Gmail, só faz o login normal, tá? No meu caso aqui, então, vou fazer login nessa conta. Nessa primeira tela, são apenas termos de serviço, então não se preocupe, não é fraude, não tem nada de problemático. Apenas aceita os termos de serviço. E nessa telinha, clica em continuar. Embora aqui diz, ó, nunca mostrar isso. Vocês podem até marcar, ele vai mostrar. Não adianta a gente dizer que não quer, porque ele vai. Vai aparecer uma terceira telinha, só fecha. Isso aqui é só encheção de linguiça. Então, vocês têm que chegar nessa tela aqui. Quando todos chegarem nessa tela, aí a gente continua. Só preciso que vocês deem um ok para mim, por gentileza, ali no bate-papo, que daí eu tenho noção se vocês já concluíram ou não. Todos? Beleza. Então, aqui não está aparecendo nenhum aplicativo criado, porque realmente não tenho nenhum aplicativo nessa conta. Essa conta eu criei hoje de manhã. Então, o aplicativo que vamos criar será por meio desse botão. Aqui uma coisa importante. Você diz, tá, mas professor, aqui está em inglês. Eu poderia mudar aqui para português do Brasil. Isso aqui era o nosso sonho. A gente queria o App Inventor traduzido para o português do Brasil. E depois que o pessoal traduziu, nos acostumamos tanto com a linguagem em inglês que eu praticamente não uso versão português do Brasil, tá? E como a linguagem universal de programação é o inglês, permaneço aqui em inglês, tá? Mas eu vou explicando cada campo. Então, primeiro vamos em iniciar novo projeto, tá? Start New Project, clica aqui. Nome do projeto não pode ter acento, também não pode ter espaço nem traço. Tá? Então, aqui nós faremos um aplicativo que vai se chamar Soma e Produto. Só que isso aqui é o nome do projeto. Então, eu vou colocar Soma, underline, Produto. Porque é o nome do projeto e não o nome do aplicativo. E aí, clica em OK. Caso não apareça a tela para alguém, por gentileza, se manifesta. E aí, compartilha a tela que eu ajudo a arrumar. Até aqui, ok? Vou considerar silêncio de mais de 5 segundos como ok. E aqui está a parte importante para que você não faça confusão. Pensa numa receita de bolo. Aqui são os ingredientes. Aqui é a tigela. Aqui vai aparecendo tudo que você está usando na receita. E aqui você edita conforme a necessidade. Cada componente que for utilizado aqui tem inúmeras características. E é claro que no minicurso curtinho é praticamente impossível abordar tudo. Então, o que eu vou abordar com vocês aqui é o que é necessário para esse aplicativo e depois, quando encerrar o minicurso, fiquem à vontade para explorar a ferramenta. Aqui faremos essa estrutura. Precisamos de 2 lugares para digitar uma soma, outro produto. E agora, vamos procurar aqui quais são os elementos necessários.
Temos botão, temos checkbox, temos labels, que são etiquetas. Para nós aqui, campo de digitação de dados são as test box, são as caixas de texto. Então, aqui, puxa uma caixa de texto, ela já aparece listada, né? Então, o primeiro ingrediente já apareceu aqui. Clico mais uma vez, puxo mais um. Ó, as duas estão aqui. Arrasta aí e confirma para mim se deu tudo certinho. Todos conseguiram? Tá. Qual outro elemento, ou quais outros elementos serão necessários aqui? Já temos os dois campos. O que mais foi listado como necessário? Onde vai aparecer o resultado. Boa, onde vai aparecer o resultado. Esse resultado não é digitado pelo usuário. O resultado é feito pelo computador, pelo celular. Então, nesse caso, utilizar uma caixa de texto é desnecessário, porque caixas de texto são editáveis. Então, campos onde tem um texto pré-definido ou calculado devem ser colocados nas labels, que são as etiquetas. Então, clica em label, arrasta aqui. Que mais? O botão para acionar? O botão para acionar. Então, clica no botão, arrasta aqui. Fácil? Mais fácil que receita de bolo, né? Sim. E aqui, eu não sei vocês, mas eu tenho um problema muito sério quando eu vejo coisas alinhadas à esquerda. Então, eu tenho o costume, tá? Isso aqui não é obrigatório, mas eu tenho o costume de centralizar tudo, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Para fazer isso, não adianta arrastar botão aqui no meio, ó. Não vai, tá? Essa é uma configuração da tela. Então, necessariamente, clica aqui em Screen 1. Tem que clicar aqui em cima para selecionar propriedades da tela 1, né? Screen 1 é tela 1. E aí, aqui no alinhamento horizontal e no alinhamento vertical, clicamos em centralizado. E aí vai ficar tanto horizontalmente quanto verticalmente centralizados. Até aqui, alguém não conseguiu? Tá tudo certo, senhor. O que não está legal aqui? Veremos isso no emulador. Eu falei para vocês que vocês deveriam instalar aquele aplicativo Companion, tá? Então, quem não tem, talvez se instalou agora há pouco, não consiga. Deixa eu vou abrir o meu aqui. Aqui na página inicial, vem aqui em conectar, aí seleciona a opção AI Companion. Aí você vai pegar o aplicativo do Companion, tá? Mostrando aqui na tela. Aí você vai clicar nesse botão azul, que é para escanear esse código que foi gerado no App Inventor. Então, vou escanear o meu aqui também. Lembrando que você deve estar logado no celular, na mesma rede do computador. Se o seu computador estiver na internet de casa e você estiver no 3G, no 4G, não vai funcionar. Para mim está aparecendo isso aqui, ó. Confere aí se o de vocês deu certo. Onde clica para aparecer o QR Code? Você clica aqui em conectar AI Companion. Para mim, aqui, se eu clicar agora, ele não vai aparecer porque eu já estou conectado, mas ele aparece um código bem rapidinho, acho que coisa de 2 segundos.
Alguém não conseguiu? Não, aqui deu certo. Agora olha para esse aplicativo. O que não está legal? Ou melhor, o que deveria aparecer aí na tela, considerando esse problema que estamos tentando resolver? Deveria aparecer, em vez de dica para a caixa de texto, deveria aparecer em cima deveria aparecer o nome Soma, e o outro deveria aparecer o nome Produto. Deveria ter outro nome no botão. Beleza. E na legenda deveria ter resultado. Ótimo. Cada um deles está pré-formatado. Então, aqui no App Inventor, a primeira coisa que faremos é uma modificação nessa dica que ele falou. E aqui, para mim, aparece em inglês. Hint for Test Box 1. Seria a dica para a caixa de texto 1. Então, vamos editar todos da mesma forma. Aqui estou colocando o meu padrão, como eu gosto, porque aí ficam as fontes maiores. Seria assim, ó. Primeiro, marca aqui fonte negrito, que é fonte bold. Tamanho da fonte, já vamos colocar um pouquinho maior. Vou colocar aqui fonte 25. Ó, isso aqui às vezes acontece, tá? No meu caso aqui a internet está oscilando desde ontem. Desconectou do Companion. Não tem problema. Venho aqui logo de novo, tá? Isso aqui a gente passa bastante raiva na emulação, dependendo da conexão da internet. Mas é só fazer essa leitura de novo, não tem erro. Demora às vezes um pouquinho. Aí. Então, olha lá. Agora dá uma olhada, ó. Quem editou isso aqui, olha lá pro aplicativo. Já atualizou? Ó, você vai editando, você olha no aplicativo lá no celular, ele já está mudando as características. Então, por isso que a emulação é super importante. Você não precisa fazer o teste só lá no final. Você vai fazendo o teste em tempo real. Então, aqui, por exemplo, ó, hint for test box 1. Vem aqui, apaga isso. Digita soma. Vou colocar em caixa alta. Digita soma. E olha os problemas do professor. Tá aparecendo soma alinhado à esquerda. Não tem problema. Venho aqui e alinho no centro. Aí fica bonitinho. Mesma coisa. Test box 2. Marco negrito. Fonte 25. Texto. Produto. E alinhamento do texto centralizado. Professor, 1 minuto. Claro, esse aqui agora eu paro porque eu quero conferir se todo mundo chegou nisso. Ah, o Renan tinha respondido ali, tá maior. Ele já vai atualizando. O que eu gosto no App Inventor é isso. E ó, aqui eu vou colocar uma frescurinha no meu aplicativo, ó, que aqui se eu clicar em Screen 1, ó, aqui tem cor de plano de fundo. Aqui na cor de plano de fundo, inicialmente não tem nada, mas eu posso escolher, por exemplo, que seja em azul, que seja cinza, ou então venho aqui e posso fazer customizado. Aqui, se você pesquisa na internet lá uma cor específica, na tabela hexadecimal, tem um código. Você vem aqui, cola o código e ele gera a cor que você pesquisou, tá? Eu vou deixar esse azul. Gosto bastante desse azulzinho. Alguém não conseguiu? Alguém precisa de ajuda? Show. Sinal que todo mundo está prestando atenção. Bom, já, ó, o meu aqui desconectou de novo. Tem que ter paciência. O que mais é necessário? Já editamos as caixas de texto. Agora tenta clicar na caixa de texto. Qual que é o tipo de teclado que aparece?
Vai lá no celular, clica lá na caixa de texto soma. Qual foi o teclado que apareceu? Ele apareceu teclado de letra, mas como a gente precisa de número, até tem ali, né, no teclado. Até tem, mas isso aqui é bastante chato de ficar mudando. Então, aqui, clicando na test box 1, vem aqui e marca numbers only, somente números. E faz isso nas duas, tá? Clica na outra test box, vem aqui e marca somente números. Aí vai novamente lá na emulação e me diz o que aconteceu quando você clica no soma. O meu eu vou ter que reconectar aqui. Ô, saquinho. Agora apareceu um teclado diferente, que agora realmente só tem número. Agora realmente só tem número. Então, isso aqui é super importante. Sempre no teste de emulação a gente é afobado, vai lá, faz as coisas com pressa, mas lembra, se é um campo numérico, por que fazer com que o usuário tenha que mudar para um teclado para um teclado numérico? Então já deixa isso pronto. Cada celular vai aparecer de forma diferente. Ó. O meu apareceu esse tecladinho aqui, ó, bonitinho. Alguém não conseguiu? Só repete. Tá. Você vem aqui, ó, para cada uma das test box e marca a opção somente números. Numbers only. Okay. Faz isso nas duas. Mais alguém não conseguiu? Carlos está conseguindo acompanhar e também está desenvolvendo o aplicativo? Sim, tô sim. Joia. Ok, então aqui onde tem o campo resultado, também tem um texto pré-definido. Só que aqui nós temos que registrar duas raízes. E só tem um campo. Tá? Então, aqui... Ó, o meu desconectando de novo. Aqui faremos a edição. Então, fonte negrito, tamanho 25. Só que o texto será apagado, porque inicialmente não deve ter nada aqui. Vai ficar apenas um pequeno retângulo verde. Na tela da emulação, aparece em branco. Né? Então, esse retângulo verde aparece apenas aqui. Já vou aproveitar e vou colocar texto centralizado, porque não gosto de textos não centralizados. E vou fazer uma frescurinha aqui também, ó, que eu vou colocar esse azul escuro como cor de texto, para que destaque a resposta. Até aqui, alguém precisa de ajuda? Ô, senhor, como é que coloca centralizado mesmo? Vem aqui, ó, alinhamento do texto, center. E daí é centralização do texto, tá? Obrigada. Nada. Mais alguém? Vamos dar um nome para esse botão e vamos também mudar esse texto. Vamos colocar um texto nesse botão. O que a gente poderia colocar aqui? Calcular. Calcular, né? O mais objetivo. Então, fonte negrito, tamanho 25. Aqui embaixo no texto, calcular. Eu tenho problema, eu gosto de caixa alta. E aqui o texto centralizado. Agora, já que a tela do aplicativo está tudo ok, pega aí na emulação, digita aqui no lugar da soma o número 5 que a gente tinha utilizado aqui, ó.
digita no produto 6 e clica em calcular e me diz o que acontece. Não acontece nada, Por quê? porque a gente ainda não fez a programação do aplicativo. A gente só está fazendo a interface. Exatamente, porque nós estamos mexendo aqui com a casca, né? Com a cara do aplicativo. Então, código ainda não foi feito nada. E aí, a mágica por trás do App Inventor não acontece aqui. Acontece... Professor, posso te interromper um pouquinho? Claro, fica à vontade. É que o Renan, ele mandou mensagem no chat ali e acho que é importante o senhor ver. Ah, para onde foi o resultado? Você já fez algum cálculo, Renan? Ah, desculpa. Para onde foi a label resultado? Então, a label resultado, deixa eu vou clicar aqui, ó. A label resultado ficou invisível. Ela aparece listada para você aqui, deve estar lá como label 1. Só que ela não aparece na tela porque inicialmente não deve ter nada nela. Isso é normal. Ok, Renan? Ah, como deixar ela assim, ó. Você clica na label, faz aquela formatação ali de negrito, tamanho, e aí você deleta o texto. Que daí, como ele aparecia lá, texto para label 1, a partir do momento em que você deleta, não fica mais nada. Deu certo? Jóia. Bom, uma coisa muito importante. Na test box 1, será digitado o quê? O valor da soma. A soma. O valor da soma. E aqui na matemática, a gente utilizou a soma sendo S. Então, aqui, uma coisa bem importante para quando você for trabalhar com matemática, coloque nome algébrico. Test box 1, renomear, coloca S. S de soma. Test box 2, qual será o nome? P. P. Beleza? Clica em OK. Essa label mostra resultado. Então, qual nome eu poderia pôr para essa label? X. X, pode ser? X, ok. E como é o nome do botão? Calcular. Pode ser, calcular. Calcular. Perfeito. Lógico, não é obrigatório, mas isso daqui ajuda bastante na organização, na hora de identificar elementos, né? Se você tem mais de um botão, você sabe que não precisa ficar, putz, mas o botão 1 é calcular e esse outro botão 2, o que é? Já tem o nome, né? Isso aqui é importante. Então, agora, a mágica do App Inventor não acontece aqui. A mágica do App Inventor acontece na tela de blocos. Então, vamos lá em blocos. E aqui, para cada elemento que foi colocado, teremos vários blocos lógicos pré-definidos. Aqui temos também algumas categorias específicas que serão utilizadas para o cálculo. Mas antes de mexer com isso, é importante voltar aqui no aplicativo e lembrar qual é a lógica dele. O que deve acontecer quando eu clico no botão calcular? Eu substituo os valores de S e de P na fórmula e encontro o resultado. Perfeito. Os valores que estão aqui serão substituídos e aí mostra nessa label o resultado. É exatamente essa a ordem dos comandos que serão feitos aqui. Então, o primeiro passo é clicar em calcular. Então, clicando aqui, mesmo sem eu falar, eu tenho certeza que vocês sabem qual bloco será utilizado. Qual desses blocos? O primeiro? O primeiro, né? Enquanto eu clico no botão calcular, faz alguma coisa. Está em inglês, mas é fácil de entender. Beleza.
O que mais será necessário? Então, quando eu clico em calcular, faz o quê? Voltando aqui, quando eu clico no calcular, faz o quê? Substitui o valor lá na fórmula. Substitui o valor na fórmula. Só que essa fórmula foi destrinchada em duas, porque aqui não vai fazer os dois cálculos de uma vez só, tá? Então, teremos que fazer duas fórmulas específicas. Uma com menos antes da raiz, outra com mais. E aí, como nós colocamos os nomes SP, fica bem fácil para montar isso, tá? Então, para isso, vamos no menu de matemática. E aí, aqui serão selecionados os blocos referentes às operações que estão aqui. Então, para fazer a primeira, precisamos da subtração, do quadrado, subtração de novo, comando de raiz, comando de divisão. Então, vamos lá. Eu vou precisar de um bloco de subtração. Como eu preciso de mais um de subtração, eu vou usar o Ctrl+C, Ctrl+V, ele duplica aqui. Também poderia clicar e fazer assim, ó, duplicar. Só que como eu fiz a mais aqui, ó, vou jogar na lixeira. Isso aqui é demais, gente. Posso arrastar para onde eu quiser, ó. Opa, mas eu não queria jogar na lixeira. Você não jogou ainda. Volte. O que mais que era necessário? A raiz quadrada e o elevado. A raiz quadrada e o elevado. A raiz quadrada está aqui como SQRT. Ou, na verdade, eu comando aqui square root, raiz quadrada. Então, clica aqui. Ó, depois que você vai mexendo no App Inventor, a gente vai aprendendo alguns macetinhos, né? Então, por exemplo, eu sei que raiz quadrada é isso aqui. Eu não preciso necessariamente buscar lá no menu de matemática, ó. Se eu clicar na parte branca da tela e digitar square, olha aqui, ó. Poderia puxar por aqui também. Tá? Então, aí, conforme você for ficando craque em App Inventor, você vai cortando caminhos. Precisamos também do elevado. O elevado é igual o que aparece na linguagem de programação, que é o circunflexo. Precisamos também da divisão. E agora é só montar isso aqui. Primeiro vamos fazer o delta, que é S² menos 4P. Então, vou precisar do bloco aqui para fazer o S². Venho no S, ó, clica aqui no S. Até aproveitando, ó, que tipo de peça vai se encaixar aqui? Consigo encaixar as roxinhas lá? Não. Não. Ó, notem que aqui parece uma pecinha de um encaixe de quebra-cabeça. Então, significa que eu não posso utilizar nenhum bloco daqui que não tenha encaixe igual de quebra-cabeça. Lógico que se eu puxar um verde escuro desse aqui, ó, não vai. Não adianta. Agora, qual dessas pecinhas verde claro será utilizada lá? Isso daqui significa mudar a cor do plano de fundo. Isso daqui é desabilitar. Isso aqui é o tamanho da fonte e assim por diante. Dá uma olhadinha aí. Qual deles vocês acham que deve ser colocado lá? O que é a variável que está aqui no cálculo, que será necessária no cálculo? Não é o S como texto? Perfeito, é o texto. É o texto que o usuário digitou lá na frente. Então, o texto que ele digitou será elevado ao quadrado. Como aqui é elevado ao quadrado, nós vamos no menu de matemática. Lá no comecinho tem um bloquinho que tem o zero. Você encaixa o zero aqui, apaga o zero e coloca o 2. Isso aqui gera o S².
Até aqui, ok, gente? Por mim, ok. Alguém precisa de ajuda? Ó, então, S quadrado eu já fiz. Agora falta o 4P. Esse bloco, por enquanto, ainda não utilizamos, mas o 4P é um produto, então preciso do bloco de multiplicação. E aqui, de forma similar ao que foi feito o S quadrado, ó, vou colocar o 4 e no P seleciono o texto. Tudo isso vai para um bloco de subtração. Então, S quadrado menos 4P. Tá? Isso aqui é o delta. Vou puxar essas coisas aqui do lado. O poder do Ctrl+C, Ctrl+V será muito utilizado, porque como nós temos depois mais uma fórmula que vai precisar de delta, eu já vou bancar o espertinho. Eu vou clicar aqui na pontinha do delta, ó, e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já vou deixar esse delta pronto para eu não ter que montar depois. Então, aqui, ó, já tenho o S quadrado menos 4P, só que esse é o delta, nós precisamos de raiz de delta. Então, esse bloco eu tenho que encaixar aqui, ó. Então, isso aqui é raiz de delta. Deixa eu deixar esse bloco mais escondido aqui. Aí nós temos S menos raiz de delta. Então, vou precisar de mais um bloquinho de subtração aqui, né? Então, vamos de novo. S menos raiz de delta. E tudo isso é dividido por 2. Então, vamos lá no menu de matemática. Coloca a divisão por 2. E encaixa esse blocão aqui, ó. Vai ficar essa coisa gigantona. Professor, dá um minuto para a gente terminar a fórmula. Claro. Como que o senhor colocou no M igual número? Não entendi. Você diz número lá no teclado numérico? Lá no começo? Ou aqui? Colocar um número. Você vem aqui na parte de matemática, lá em cima, ó, tem esse bloquinho pequenininho. Você puxa esse bloquinho aqui, coloca o número que você quiser, ó. Quero colocar 1000, quero colocar 5. Ó, e aqui o que é bacana no App Inventor, ó, ele vai mostrando se você está fazendo as coisas corretas ou se você está fazendo alguma coisa errada. Então, aqui, por exemplo, ó, como a gente foi só puxando os bloquinhos e até agora não tem conexões para gerar cálculo, ele está dizendo aqui, ó, tem 2 erros. Esses erros são blocos que não estão conectados com nada. Depois que fizermos a conexão, aí vai sumir isso. Então, o bacana é que sempre que você faz alguma nhaca, o App Inventor te notifica. Isso é muito bom. Aí, aqui, nós fizemos, então, a solução com o menos. A solução com o mais é bem parecida. A diferença é que, ao invés de uma subtração, precisaremos do mais. O delta nós já temos pronto. Então, quem já fez esse primeiro, já pode ir adiantando as coisas e fazendo o segundo. Vai no menu de matemática, pega a soma. Vamos precisar de raiz quadrada de novo. Vamos precisar de divisão novamente. Vou precisar do 2 novamente.
Ó, vou fazer o raiz de delta. Vou usar o S de novo. Vou conectar aqui na soma. Aí o último passo é dividir por 2. Renan aí tá tranquilo, conseguiu montar os blocos de cálculo. Carlos, Julinha. Tranquilo. Ah, sim, esse último, na verdade, assim, eu fiz rápido porque falei para vocês montarem sozinhos, mas é a mesma coisa, Renan. A diferença é que, ao invés de um bloco de menos, você vai usar um bloco de mais. É a mesma estrutura de comandos que a gente tinha anteriormente, tá? Então, você vai pegar lá um bloco de soma, um bloco de divisão, o bloco numérico, e o que muda, né, que a gente viu aqui lá no slide, é que ao invés de menos raiz de delta, nós temos mais raiz de delta. Tá? Então, a estrutura é a mesma do anterior. Ó. S somado com a raiz de delta, e isso deve ser dividido por 2. E olha, feitos esses blocos, não adianta tentar encaixar aqui, que não vai. Não vai porque tem que ter aqui algo conectando. E aí, para descobrir o que está faltando, voltamos à lógica. Quando clica no calcular, substitui os dados na fórmula. E daí? O que acontece depois disso? Ele calcula o resultado. Calcula o resultado. Mas e aí? Depois ele mostra. Aí, depois ele mostra, mas mostra onde? Lá onde a gente fez lá a etiqueta de a legenda de resultado. Perfeito. Então, eu preciso indicar onde aparece o resultado. E é justamente isso que está faltando aqui, ó. Então, o resultado vai aparecer naquela label que nós chamamos de X. E aí, ó, olha como que é o encaixe aqui no botão calcular. Vou clicar aqui no X. Que tipo de botão será utilizado? Verde claro ou verde escuro? Verde escuro. Verde escuro. Qual deles? É ajustar X, texto. Ajustar o texto, porque a gente vai mudar o texto daquela label. Aquela label tem texto vazio. E agora faremos... vamos pedir aqui que mostre o resultado. É lógico, eu vou puxar esse bloco. Só que aqui tem mais um macetinho, ó. Vamos supor que eu não quero procurar, está muito longe isso aqui. Você pode pegar qualquer um. Aí você clica aqui no menu e muda para texto. Tá? Lógico, repetindo, eu poderia ir direto lá e puxar esse. Tá? Mas eu também posso puxar qualquer um e fazer a modificação. Então aqui, ó, enquanto eu clico no calcular, muda o texto da label X para... E aqui, agora eu tenho que encaixar o resultado. O problema é que equações do segundo grau têm duas raízes. E aí? Como é que eu coloco os dois blocos lá se só tem um encaixe? Para isso... encontrar um bloco que une os dois encaixes. Beleza, eu tenho que encontrar um bloco que une os dois encaixes. E aí, como isso daqui é uma variável de texto, aqui no menu de texto, nós temos um comando que se chama juntar. Está aqui como join. Ó. Esse bloquinho faz maravilhas. Tá? Então, isso aqui é o juntar.
Já tem dois espaços aqui, né? Então, se eu quiser, eu posso colocar os dois cálculos aqui. Só que aqui eu vou fazer uma coisa um pouquinho mais aprimorada. Isso daqui é uma coisa que a gente começou a colocar nos aplicativos para melhorar a qualidade. A primeira coisa que eu quero que vocês façam aí, ó, dentro desse bloquinho do Join, tem uma engrenagem. Clica nessa engrenagem. Aqui é importante prestar atenção primeiro no que eu estou falando e fazendo para depois você fazer, tá? Ó, tem string aqui, ó. Se eu puxo essa string aqui embaixo, eu acrescento um espaço a mais. Ficou claro isso? E olha, o porquê isso? Aqui no menu de texto, assim como lá no menu de matemática, tem um bloquinho para digitar textos. Então, a gente vai puxar um bloquinho aqui. Eu já vou explicar o porquê. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos colocar mais um bloquinho aqui, ó. Opa, desculpe. Vamos usar um só. Disfarce. O professor tá loucão. Esse vai ser aqui no meio. Deixa eu ver. Não, nós vamos precisar de mais um join. Pera aí. Vamos fazer assim, ó. Vamos por partes só para não criar confusão. Então vai ficar assim, ó. X linha. Pode utilizar lá no teclado a plicas lá. Então, X linha igual. E aí você já encaixa o resultado. Então, ele vai mostrar lá, primeiro, X' igual. E aí, como tem mais uma raiz, aqui a gente vai colocar mais um bloquinho de texto. Só que aqui a gente vai fazer assim, ó. Espaço, espaço, tá? Então, é duplo espaço para que não fique muito junto. Digita a letra E, espaço, espaço. Até aqui, ok? Beleza. Vamos mexer no join mais um pouquinho. Vamos colocar mais uma string. Mais uma string. Justamente para que a gente possa colocar x duas linhas. Tá? Então, aqui é só mudar. Coloca mais um negocinho. Eita, coloquei demais. Tem problema. X duas linhas. E aí, aqui encaixamos o último. Então, tem que ficar essa estrutura. O join é sensacional. Se não tivesse esse bloquinho, teríamos que colocar duas labels. Uma para o x' e uma para o x duas linhas. Aqui ele faz os dois ao mesmo tempo. O bacana do App Inventor é que, por ser intuitivo, conforme você vai mexendo, você vai aprendendo o que fazer e o que não fazer. Aqui, por exemplo, eu falei que antes ele estava mostrando erros. Então, se você sabe que tinha erro, você vai buscar uma forma de resolver. Pesquisa na internet, enfim, ou corrige o que você está fazendo, né? E, ó, depois de tudo feito, ele já mostra aqui que agora não tem mais nenhum erro. Então, o comando para resolver as equações é esse. Vamos lá em emulação. O meu aqui eu vou ter que conectar novamente. E agora coloca o 5 e o 6 e diz para mim o que aparece. Agora aparece aquele x', que no caso seria tipo x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Perfeito. O Renan, o join, você clica na engrenagem e vai puxando strings aqui. Ó. Você tem que clicar nesse bloquinho aqui e puxar.
Então, Julinha, então significa que agora qualquer equação do segundo grau com soma e produto, você pode resolver por aqui. E o que eu acho muito bacana é que, por exemplo, a equação x ao quadrado, deixa eu colocar aqui no slide de novo. A equação x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0 tem delta negativo. Aqui, quando nós calculamos o delta, aparece 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Então, seria delta igual a menos 3. Então, a gente sabe que não há raiz real. Só que quando você coloca aqui que a soma é menos 1 e que o produto é 1 e clica em calcular, o que aparece? No aplicativo da resposta, né? Alguém conhece o que o aplicativo está mostrando? Pode repetir, por favor, professor? Tive que sair rapidinho. Ah, sim. Coloque lá no campo da soma o valor menos 1 e no valor do produto o número 1 e clique em calcular. Essa equação aqui, ó, tem delta negativo. Delta negativo não existe raiz real. Só que quando você coloca isso aqui, o aplicativo mostra raízes. Alguém sabe quais raízes são aquelas? As raízes complexas? São raízes complexas. Para quem está no terceiro ano, já deve ter estudado números complexos, ou para quem é um curioso da matemática, né? Lá no finalzinho tem um i, e esse número i aqui é a raiz quadrada do número menos 1, que é definida como unidade imaginária. Então, bacana que o App Inventor também faz os cálculos utilizando números complexos. Aplicativo funcional para todos. Alguém não conseguiu fazer as contas? Deu tudo certinho? Professor, o senhor falou que agora a gente consegue calcular todas as equações de segundo grau, mas na verdade não, né? Porque a gente só consegue calcular agora as que têm o A igual a 1. Isso? Perfeito, perfeito. Excelente colocação. Então, aí, como é que eu poderia fazer um aplicativo similar quando o A não é 1? Aí, simples. Você volta aqui nesse processo e onde tem o S, você vai usar menos B sobre A. Você pode pegar esse mesmo... Isso aqui é super importante, Júlia. Você pode pegar esse mesmo aplicativo e aí onde tem o S, troca por menos B sobre A. E onde tem o P, você troca por C sobre A. Mas aí a gente teria que alterar lá nas caixas de texto, né? Para inserir os valores de A, B e C. Perfeito. Aí você já está pensando no que é necessário. Aí, inclusive, aqui a gente colocaria: digite o valor de A, digite o valor de B, digite o valor de C. Tá? Então, daria para fazer isso. Perfeito. É lógico, como o nosso mini curso é curtinho e já encerrou, inclusive, não dá para fazer muita coisa, mas eu fico à disposição. Vou deixar o meu endereço de e-mail aqui no bate-papo, caso alguém precise. rodrigo.duda@ifpr.edu.br. Julinha, eu tenho certeza que você vai para o meu mini curso, se você tiver tempo. E eu quero trabalhar bastante matemática com aplicativos, tá? E assim, aqui eu não mostrei para vocês como que faz a instalação, mas aí depois, se vocês entrarem em contato comigo, eu explico para vocês como que instala, porque por enquanto a gente não tem aqui o aplicativo instalado, estamos apenas emulando, né? Então é um teste para ver como que ele ficou. A instalação demora um pouquinho e aí por conta do nosso tempo aqui eu não vou me estender, tá? Mas, enfim, meus queridos, espero que tenham aproveitado. Se alguma coisa não ficou clara, me chamem, tá? E fico à disposição para ajudar qualquer aluno da rede dos institutos federais que tenha interesse
em trabalhar com App Inventor e matemática. Muito obrigado. Ok, nós também agradecemos, né? Creio que todos tenham gostado da atividade. Eu acho que vai ser bastante útil para a gente trabalhar com outras equações que vão aparecendo para a gente, né? Com Está certeza. registrado aqui o agradecimento dos alunos. Eu queria convidá-los para uma foto oficial aí. Será que as meninas, o Renan e o Davi poderiam abrir as suas câmeras para a gente poder tirar uma foto oficial aqui do mini curso? Já que nós somos poucos até, infelizmente, estava tudo com vagas esgotadas e só apareceram aqui esse grupo, né? Eu estava na lista de espera da inscrição do curso, né, lá no evento, e aí fica complicado. Beleza, Renan, então eu vou tirar a foto. As meninas aí, alguma pode abrir a câmera? Ou tá difícil? Tá todo mundo de pijama até agora. Júlia já abriu. Estamos meio descabelados ainda, né? É isso, tá nada. Eu coloquei esse efeito, mas ficou uma desgraça. Deixa eu tirar esse efeito. É que eu tô no depósito da loja aqui, que é mais quietinho, daí vai aparecer um fundo de loja aqui. Tá, mas tá bonito. A Júlia tá com cara de sono. Tô mesmo. Ana Vitória vai abrir pra gente, não? Davi? Meu PC. O Davi, pelo jeito, tá dormindo. Então. Melhor não. Que isso, Davi? Estamos loucos para te conhecer. Meu Tá bom. computador não tem webcam. Beleza. Então tá bom, pessoal. Eu vou tirar a foto aqui. Sorriso. Todo mundo com cara de inteligente. Aí, feito. Pessoal, muito obrigado e espero que tenham gostado. E com certeza a gente vai amolar o professor Rodrigo para saber mais um pouco sobre esse aplicativo. Joia, abraço, valeu. então. Fico à disposição. Abraço, Tá bom. gente. Se cuidem e muito álcool gel. Isso. Até mais, pessoal. Tchauzinho. Tchau. Até mais.